E aí, Nath, tudo bem com você, cara? Olha só, eis que nós descobrimos finalmente os planos de Clifford DeVoe, o Pensador. Já dá like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Se você deixar isso pro final, há grande probabilidade de você esquecer. É isso mesmo! Vamos começar falando sobre o problema da relação, do relacionamento entre a Gypsy e o Cisco. Eles estão passando por uma fase de DR, digamos assim. Eles estão com problemas, eles estão percebendo que eles juntos não se dão muito bem e eles estão começando a repensar o relacionamento deles. E o Cisco tem um probleminha um pouco maior na mão, já que o Breacher ofereceu o próprio cargo dele, já que ele se aposentou pro Cisco. E o Cisco tem que pensar nisso e no relacionamento dele com a Gypsy, porque é com a Gypsy que ele vai trabalhar, então ele tem que começar a pensar nisso também. Olha, mas acaba que eles chegam à conclusão de que eles realmente precisam terminar, não tem jeito, esse relacionamento não tá dando pra se sustentar e acabou. A questão é que o Cisco tá insatisfeito, cara. Ele tá dizendo que ele tem que abrir um portal pra ir ver a namorada dele, ele precisa abrir um portal pra ir pra outro mundo pra encontrar sua namorada, quando ele queria acordar todos os dias do lado dela, e ela não entende isso, pra ela tá de boa. Inclusive a própria Gypsy fala isso, ela percebe que ele trata ela como se fosse a última mulher do multiverso e ela continua querendo mais do que isso, nem ela entende ela mesma. Mas vamos falar da Nevasca. A Caitlin Snow tá começando a tomar atitudes extremas para tentar acordar a Nevasca dentro dela. Tá começando a fazer umas paradas meio perigosas que pode colocar a vida dela em risco. Que aliás colocou a vida dela em risco. Tudo isso para acordar a Nevasca que já tá dentro dela. Ela perdeu a matéria escura, mas a Nevasca já existe. Ela tipo se juntou ao DNA da Caitlin. Então elas são uma só agora. E o Harry, cara, o Harry resolveu contar para a equipe que ele tá passando por um problema muito grande. Que depois de usar a matéria escura, ele começou a perder a inteligência ao invés de se tornar inteligente ou mais inteligente. Ele percebeu que não dava mais pra sustentar essa mentira da equipe, então resolveu contar. muito bom. Tudo bem, isso aí a gente já sabia que ele uma hora iria fazer, só que nesse episódio aconteceu algo interessante, cara. O Joey pediu pro Harry manter a Cecília ocupada, porque ele tava fazendo alguma coisa ali meio que escondido. No final a gente descobre que era o chá de bebê dela. Mas nessa de manter a Cecília ocupada, a Cecília, que tá com aqueles poderes temporários da gravidez, né, ela consegue ler a mente das pessoas, ela conseguiu ler a mente do Harry e percebeu que tinha algum problema com a mente dele. Mas não foi só isso. O Harry vai pensando, vai raciocinando, só que as coisas vão sumindo muito rápido da cabeça dele. Como a Cecília tem essa capacidade de ler as mentes das pessoas, ela consegue ler o que ele conseguiu raciocinar antes que aquilo suma da cabeça dele. Então ela lê o que ele viu e escreve. Nossa! E foi assim, cara, com a Cecília lendo os pensamentos do Harry que eles conseguiram descobrir os planos de Clifford DeVoe. Mano, e nessa parte eu caguei. É muito difícil memorizar aqueles planos, então eu vou ler. Vamos lá então. Os planos do DeVoe consistem em criar satélites com um sistema capaz de redirecionar matéria negra concentrada de volta para a Terra em rajadas superpoderosas, o suficiente para afetar toda a população mundial e reiniciar o cérebro de volta a um estado simplificado, como o que está acontecendo com o Harry. Mas agora, antes de continuar, a gente precisa dar um stop para falar da história de Clifford DeVoe e da Marlise, a história deles dois, não isoladamente, a história deles dois juntos. Nesse episódio nós vimos alguns flashbacks do passado desses dois personagens antes deles se tornarem os vilões, mas acaba que a gente descobre algo peculiar a respeito do Clifford. O DeVoe sempre odiou tecnologia, qualquer tipo de tecnologia. Para ele, toda invenção boa do ser humano tinha um potencial muito grande de ser corrompido. Ele chama até de muletas, ele se refere à tecnologia humana como muletas do ser humano, e na cabeça dele os humanos precisam se livrar dessas muletas. Só que esse amor durou pouco tempo, cara. A Marlise descobriu um diário do Clifford DeVoe. Nesse diário estavam escritas as ideias dele a respeito do futuro, só que o futuro não de algo normal, o futuro da humanidade, e isso afastou ela dele por causa das coisas que estavam escritas ali, era meio radical. Seu animal! Então a Marlise, chateada com a situação, chateada com o Clifford DeVoe que ela conheceu ali naquele diário, ela foi lá pro outro lado do mundo, no Quênia. Lá ela tava ajudando o povo de lá, que é um povo muito pobre, tava passando por maus bocados. Então ela construiu um purificador de água muito poderoso, cara. E adivinha, cara, tudo aquilo que o Clifford DeVoe escreveu no seu diário se materializou na forma da realidade. Houve guerra, conflito, derramamento de sangue, morte de inocentes por causa de um objeto de tecnologia que foi criado pro bem. Aí você já começa a repensar se o DeVoe é vilão ou não, né? A ideia dele é boa, cara, é muito boa. Realmente a tecnologia tem um poder de ser corrompido, mas existem meios certos de fazer isso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então, a partir do momento que houve essas guerras, houve esses conflitos por causa daquele purificador de água que a Marlise construiu, a Marlise começou a mudar suas ideias. Na cabeça dela, tudo aquilo que estava escrito no diário do Clifford fazia muito sentido, só que aquilo tinha assustado ela de início. Então ela não acatou aquela ideia, por isso ela se afastou. Só que quando aquilo aconteceu,
Foi a gota d'água, meu amigo. Agora parece que piorou. E foi ali naquele momento, lá no Quênia, que aconteceu a conversão da Marlise à doutrina do pensador. Com o iluminismo, Clifford DeVoe quer restaurar o equilíbrio da sociedade humana, só que isso requer uma medida extrema. Pois é, o plano DeVoe tá aí, de bandeja. Agora é pensar a respeito disso. Ah, tô cansado, velho. Mas agora vamos falar sobre aquela cena pós-crédito, cara. Aquela cena pós-crédito que me deixou muito animado e acabou com todas as minhas teorias e com todas as minhas dúvidas a respeito daquela personagem. Aquela mulher misteriosa apareceu de novo, cara. Aquela mulher que fez algumas aparições isoladas ao longo dessa temporada reapareceu nesse episódio e, cara, ela definitivamente é do futuro. Por quê? Porque ela sabe a exata quantidade de dias que falta pra Cecily ter o seu bebê. Segundo ela, faltam 21 dias e, curiosamente, na terça-feira, quando o episódio foi exibido, faltavam 21 dias pra Season Final, pro episódio 23. Outra coisa muito intrigante que aconteceu nessa mesma cena, essa mulher misteriosa se afasta, ela foge quando a Iris ameaça se aproximar da porta. Por que será, né? Por que será? Mano, ela é a Dawn Allen, ela é a filha do Barry Allen. No final dessa cena, no final da cena dessa moça misteriosa, a gente descobre que ela é uma velocista, só que ela não é uma velocista comum, mano. A áurea de raios que envolve essa moça é rosa e laranja. O Barry Allen, o Flash, tem a sua áurea de raios laranja. E a Iris, quando se tornou velocista nessa temporada, teve a sua áurea de raios rosa. Façam as contas. Eu realmente duvidava até o episódio 19 de que essa moça era Dawn Allen, só que depois do episódio 20 é meio complicado duvidar disso. Mas de todos os questionamentos, o maior questionamento de verdade a respeito desse episódio é como a Cecily não conseguiu ler a mente dessa moça misteriosa, porque se ela lesse, ela poderia facilmente descobrir que ela é a Dawn Allen. Por que ela não leu? Mas no final do final mesmo desse episódio, nós vemos a Marlise abandonando o Clifford DeVoe por causa de um conflito de planos, né? No início, eles dois tinham entrado num acordo de que o DeVoe ia trazer o iluminismo pra Terra, só que agora parece que ele quer governar a humanidade. E isso não era o combinado, DeVoe. Que coisa feia, cara. Aí no final a Marlise se coloca na posição em cima da cadeirinha, porque é só com a cadeira que ela pode sair dali, ela vira pro Clifford DeVoe e fala: "Você não é nada sem mim", e ó, vaza. E ele realmente não é nada sem ela, porque é ela quem constrói todos os equipamentos do Clifford DeVoe, ela é a mecânica dele. Só que eu acho meio bobo isso, né, cara? O Clifford DeVoe é um cara inteligente, ele vai arrumar alguma forma de construir tudo isso. Ou será que não? Não é possível, né, que o cara mais inteligente do mundo não vai conseguir construir um satélite. Por favor, né? Outra coisa muito legal que aconteceu nesse episódio é que nós vimos um pouco mais da Terra 19, que é uma terra que parece ser meio sombria, algo meio pesado, um clima meio Batman vs Superman, tá ligado? E a gente viu um pouco ali do quartel-general da Agência dos Coletores também. Outra coisa muito intrigante é que a gente viu uma mulher com uma roupa azul, uma pele um tanto quanto branca, os cabelos bem brancos, que lembra muito uma personagem que a gente conhece bem, a Nevasca. Provavelmente eles têm uma Nevasca, ela foi presa, só que ela não é Caitlin Snow, porque ela não parece com a Caitlin Snow. E outro personagem que estava sendo muito comentado antes mesmo do episódio ser exibido era o Homem Acelerado, o Flash da Terra 19. Ele apareceu ali num Flash. Com perdão do trocadilho novamente. Meu Deus, meus trocadilhos são muito fracos. Bom, e por hoje é só. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece de me seguir no Instagram, que é onde eu faço mais postagens. Eu vou te avisar que tem vídeo novo por lá e de quebra você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima. Valeu!